Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 33. Amém, irmãos? Vamos achar? Lucas 23, a partir do verso 33, diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Deus amado, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nos permites, ó Deus, estarmos em tua presença nessa noite e prestarmos um culto a ti. Ó Senhor, nós somos carentes da tua graça, pois somos pecadores e os nossos pecados são mais incontáveis do que podemos enumerar, Senhor. Mas rico é o Senhor em misericórdia, e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Pedimos graça nessa noite para que o Senhor prepare o nosso coração, os nossos pensamentos, nos dê ouvidos para ouvirmos e coração para recebermos a tua palavra, a fim de que sejamos sarados e mais conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-nos. A vitória da cruz. Irmãos, alguém já disse que a cruz é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Ao mesmo tempo em que ela é a maior tragédia de todos os tempos, ela é também a mais gloriosa vitória. A humilhação de Jesus Cristo passou por vários degraus. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo juiz, se fez uma vítima indefesa, sendo glorificado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. No Getsemane, Jesus suou sangue. No Sinédrio, ele foi cuspido, acusado injustamente e espancado. E no Calvário, ele foi pregado na cruz. Aos olhos daqueles que são incrédulos,
Jesus não passava de um moribundo indefesa, de um pobre judeu à beira da morte, mas o olhar da fé, aqueles que creem, sempre o enxergam como um vencedor, como um vitorioso. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus foi para a cruz, não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, ou Judas por dinheiro, ou Pilatos por covardia. Jesus foi para aquela cruz porque Deus, o Pai, o entregou por amor. Jesus foi para aquela cruz porque Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Em cada palavra que o nosso Senhor disse naquela cruz, e em cada injustiça que Ele sofreu, Ele foi vitorioso. Portanto, eu lhes convido nessa noite, irmãos, a olharmos para a cruz de Cristo com os olhos da fé e nos gloriarmos nela, porque nela o nosso Senhor morreu por nós e nela Ele conquistou a nossa vitória. Vejamos então em que Jesus foi vitorioso. Primeiro, Jesus foi vitorioso no amor. O verso 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Mateus 5, versículo 44, no Sermão do Monte, Jesus havia ensinado aos seus discípulos: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E Jesus provou que praticava os seus próprios ensinamentos, quando na cruz Ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesta oração, irmãos, Jesus demonstra que mesmo no momento em que estava sendo crucificado, no momento de maior tormento, Ele não havia perdido sua confiança em Deus e nem havia deixado de amar os pecadores. Isso pode ser demonstrado aqui de três formas. Primeiro, através da invocação que Jesus faz. Ele invoca o Pai, Ele diz Pai. Ele invoca no momento da agonia, da crucificação, ao seu Pai que está no céu. Era muito comum os condenados falarem quando estavam pendurados na cruz. Todavia, os seus gritos, as suas palavras consistiam em gritos de dor, em pedidos de clemência, de misericórdia e até mesmo de maldição contra Deus e contra aqueles que os crucificavam. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo foi para aquele madeiro, Ele orou ao Pai. A primeira reação que Jesus teve foi uma oração, e a primeira palavra que saiu da sua boca foi Pai, demonstrando que Ele não havia perdido sua confiança em Deus. Isso foi uma condenação indireta aos seus juízes. Esses homens estavam ali agindo em nome da religião e de Deus, mas qual deles podia orar pelos seus inimigos? Qual deles podia manter tamanha comunhão com Deus em meio a tanto sofrimento e agonia? Essa exclamação de Jesus Pai comprova que a confiança que ele havia depositado em Deus permanecia inabalável apesar de todo o sofrimento. Quando Jesus chegou na situação mais drástica da sua vida, mais terrível, e tudo parecia perdido, Jesus olhou para cima e exclamou Pai, demonstrando sua confiança em Deus e o seu amor pelos pecadores. Isso também é revelado aqui através da petição que Jesus faz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Quando nós lemos, irmãos, como os sumos sacerdotes torceram a forma da lei para incriminar Jesus, como Herodes o desprezou, quando lemos como Pilatos brincou tão levianamente com seus próprios interesses, como Judas o traiu por causa de dinheiro, e como a multidão gritava contra ele: crucificam, crucificam, fora daqui com este, solta-nos Barrabás.
Pilatos dizia: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: crucificam, seja crucificado. Quando lemos isso, a nossa tendência é nos enchermos de ira e acharmos que somos melhores do que eles. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes nos falta compaixão e amor pelos pecadores. Muitas vezes nos falta compaixão e motivação para perdoar aqueles que nos ofendem. Irmão, se Jesus tivesse proferido palavras de condenação contra os seus juízes, contra os seus acusadores, quem poderia contestá-lo? É da natureza divina odiar o pecado e odiar o pecador que permanece na prática do pecado. Salmo 5, verso 5 diz: os loucos não pararão, não subsistirão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Quem poderia contestar a Jesus? Todavia, no momento de agonia, no momento de dor, de aflição, Jesus ainda assim revela seu amor em oração, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Nós precisamos aprender com Jesus a amar e a perdoar. A sua confiança em Deus e o seu amor pelos pecadores também é revelado aqui através do argumento que Jesus dá. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E essas palavras revelam de forma mais profunda o amor de Deus. A maioria de nós, como eu disse, ao sofrer injúrias, pensa o pior dos perseguidores. Mas Jesus, no auge da dor, no auge do sofrimento, orou pelo perdão dos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus, que é perfeitamente justo, irmãos, leva em conta a ignorância do pecador. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 e 13, diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, fui perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Deus leva em conta a ignorância do pecador. É claro que isso não significa que por conta da ignorância, da falta de entendimento, você está isento das responsabilidades das suas ações pecaminosas. Não é isso. Ninguém está indesculpável diante de Deus. E foi por saber que eles estavam condenados ao inferno que Jesus, esquecendo-se do próprio sofrimento, intercedeu por eles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi vitorioso no amor. Mas não apenas no amor, Jesus também foi vitorioso na humilhação. E de muitas maneiras e por muitas pessoas, Jesus foi humilhado naquela cruz. Primeiro, Jesus foi humilhado por meio da indiferença. O verso 35 diz: e o povo estava olhando. Lucas relata que enquanto o Deus da glória estava sendo crucificado, o povo estava olhando. No relato de Mateus, no verso 36, nós somos informados que havia soldados que, assentados ali, o guardavam. Tanto os soldados que crucificaram a Jesus, como os que estavam ao redor da cruz, olhavam com indiferença o sofrimento e a morte do Filho de Deus, do Rei da Glória. Eles contemplaram durante horas a cena que comoveria e mudaria o destino de toda a humanidade, o meu e o seu destino, e nada mais conseguiram ver em Jesus do que um moribundo, um pobre judeu à beira da morte. Jesus também foi humilhado por meio dos ladrões. O verso 33 diz que quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Tente imaginar a cena, irmãos. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, sendo crucificado entre dois ladrões. A cruz, irmãos, era onde as piores pessoas eram crucificadas. O pior tipo de pessoas, as pessoas mais atrozes, mais terríveis, que cometiam as piores coisas,
eram penduradas no Calvário. E o Deus puro e santo que se fez homem por amor à humanidade está agora sendo crucificado entre dois ladrões. Talvez eles quisessem dizer: eis aí o vosso rei, e dois dos seus súditos, com a intenção de acrescentar ainda mais dor ao Senhor Jesus. Mas para Jesus essa posição não era estranha. Jesus nasceu em meio a pecadores, e durante todo o seu ministério terreno, Ele sempre esteve em meio aos pecadores como seu amigo e redentor. Lucas 15, verso 1 e 2 diz: e chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Portanto era natural que Jesus morresse no meio deles, porque Ele não apenas veio para morrer no meio deles, mas veio para morrer por cada um deles, para que cada um daqueles pecadores fossem salvos. Como alguém disse, Jesus foi contado com os transgressores, a fim de que os transgressores fossem contados com os santos, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Jesus também foi humilhado por meio das próprias vestes. O verso 34, na parte B, diz que, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Veja a que ponto chega a natureza caída do homem. Veja como o pecado pode tirar de você toda percepção, toda sabedoria, toda capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre as glórias celestes e as futilidades terrenas. Esses homens desprezaram a Jesus, eles ignoraram a Jesus, rejeitaram o Salvador Jesus Cristo, mas lançaram sortes para ver quem ficaria com as suas vestes. Irmãos, isso é loucura. Eles deram mais valor às coisas terrenas do que às celestes. Eles valorizaram mais um pedaço de pano perecível do que o seu dono, que é eterno. O Deus eterno, que se despiu da sua glória por amor à humanidade, agora é despido das suas vestes terrenas, porque a humanidade o odiou. Como disse Isaac Ambrose, aquele que adornou o céu com estrelas e a terra com flores, e que fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, agora ele próprio está completamente nu. Eu não posso ver isso senão como uma grande vergonha. Irmãos, se Adão ficou envergonhado quando se viu nu diante de sua própria mulher, imaginem como sentiu vergonha o Senhor Jesus Cristo quando foi exposto em sua nudez diante daqueles que o crucificavam e o desprezavam. Agora devemos nos lembrar que Ele foi desnudado quando estava agindo em nosso lugar. Ele foi desnudado quando estava sofrendo as nossas dores, por causa das nossas iniquidades. A vergonha de Jesus foi para que nós pudéssemos ser livres da penalidade dos nossos pecados. Ele foi humilhado como parte do seu sacrifício vicário, a fim de que pudéssemos ser vestidos de sua própria justiça e livre da condenação eterna. Aleluia. Jesus suportou a vergonha em nosso lugar, para que no último dia nós não sejamos envergonhados diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus foi humilhado por meio da zombaria. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus, glória a Deus, possui os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E os seus ofícios são um resumo do que ele fez nesse mundo. Como profeta, ele foi um porta-voz de Deus, ele falou da parte de Deus aos homens. Como sacerdote, ele falou da parte dos homens a Deus, ele intercedeu por cada um de nós e ofereceu um sacrifício perfeito, que foi um auto-sacrifício, um sacrifício de si mesmo, para que nós fôssemos resgatados. E como rei, ele governou e ainda governa esse mundo. Mas no seu estado de humilhação, Jesus foi zombado em cada um dos seus ofícios. Primeiro ele foi zombado no ofício profético. No relato de Mateus, no capítulo 26, versos 67 e 68, diz assim:
Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, murros, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Profetiza-nos, Cristo. Eles vendaram os olhos de Jesus e começaram a esmurrá-lo, pedindo para que profetizasse quem é que estava lhe batendo. Eles estavam zombando do ofício profético de Jesus. Foi zombado também do seu ofício sacerdotal. Nós vemos aqui no verso 35 que o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. É como se eles estivessem dizendo: você não é um sacerdote que oferece sacrifício pelos outros? Você não salvou as outras pessoas? Você não é o Cristo, o escolhido de Deus? Então por que você não salva a si mesmo? E sem perceber, eles acabaram falando a verdade. Jesus de fato havia salvado aos outros, e de fato era o Cristo, o escolhido de Deus. E se Jesus quisesse, irmãos, ele poderia descer daquela cruz a qualquer momento, pois ele tinha poder para fazê-lo. Todavia, se Jesus descesse da cruz, ele não poderia oferecer salvação à humanidade. Se Jesus descesse da cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Porque Jesus não desceu da cruz, todos nós podemos e iremos subir ao céu. Jesus foi zombado também em seu ofício real. Dos versos 36 ao 38, diz: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. O relato de Mateus, capítulo 27, nos informa com mais detalhes como Jesus foi zombado em seu ofício real. Mateus nos informa que zombaram de Jesus, colocando diante dele toda a realeza, toda a corte. Afinal de contas, eles estavam tratando com aquele que os outros chamavam de rei dos judeus. Então colocaram toda a realeza, toda a corte diante de Cristo para zombar dele. Também vestiram nele um manto de escarlate. O manto de escarlate é sinônimo de realeza. É o manto que os reis vestem quando estão numa cerimônia pública formal. Eles vestiram esse manto em Jesus como forma de zombaria. Também colocaram nele uma coroa de espinhos. Todo rei possui uma coroa, irmãos. Mas em Jesus foi colocado uma coroa de espinhos. E essa coroa foi dada a ele por duas razões. Primeiro, para zombar dele. Segundo, para infligir nele ainda mais dor, tanto dor emocional como dor física. Colocaram também na mão direita de Jesus um caniço, um pedaço de cana simbolizando um cetro real. O cetro é símbolo da autoridade e do poder de um rei. E eles pegaram um caniço e colocaram na mão direita de Jesus como forma de zombaria. E depois de zombarem do seu ofício com um caniço em sua mão, eles tomaram aquele caniço e começaram a bater na cabeça de Jesus. Também zombaram dele ao se colocarem de joelhos diante dele. Mateus 27, 29 diz: e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E por fim, Lucas nos informa no nosso texto que zombaram do seu ofício real ao colocar na cruz essa inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas que dizia: este é o rei dos judeus. Jesus foi zombado em seu ofício profético, em seu ofício sacerdotal, e ele foi zombado em seu ofício real. Agora, se nós observarmos em João capítulo 19, nos versículos 21 e 22, os judeus se queixam contra Pilatos, dizendo que o título que Pilatos colocou na cruz se tratava mais de uma proclamação do que de uma acusação. Eles disseram a Pilatos que ele não deveria escrever: este é o rei dos judeus, mas que deveria escrever que ele disse: sou o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Segundo a lei romana, a acusação, uma vez colocada na cruz, não poderia ser alterada.
e de fato não havia necessidade de alterá-la, porque ela era verdadeira. Pilatos disse: o que escrevi, escrevi, mas ele poderia ter dito: o que escrevi, Deus escreveu, porque a cruz realmente foi o trono de Cristo. Ele se tornou o rei dos homens ao morrer na cruz por eles. Jesus Cristo é o rei dos judeus. Jesus Cristo é o rei da igreja. Jesus Cristo é o rei do universo. E a cruz que ele sofreu foi o caminho para a sua coroa. Ele foi vitorioso na humilhação. Mais do que isso, Jesus também foi vitorioso na graça. Os relatos de Mateus, Marcos e João, nós não somos informados acerca da conversão de um dos ladrões pendurados na cruz, mas Lucas nos traz essa informação. E a conversão desse ladrão nos mostra como Cristo, na hora da morte, foi vitorioso na graça. E há 3 fatos a serem considerados acerca desse ladrão arrependido. Primeiro, o que esse homem pensava sobre si mesmo. O verso 41 diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ao ver Cristo crucificado, ao ver a confiança que Jesus mantinha em Deus, mesmo em meio a tanta dor e aflição, ao ouvir as palavras que Jesus dirigia às mulheres de Jerusalém: não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas. E ao ouvir Jesus orar pelos seus inimigos que o maltrataram e crucificaram, um desses ladrões é tomado por uma profunda convicção dos seus pecados. Ele reconhece o quanto era injusto diante de Deus. Ele reconhece que estava justamente condenado, e ele confessa o seu pecado dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este homem agora, irmãos, começa a olhar para si mesmo como um miserável pecador, como alguém que merece receber dos homens a condenação temporária na cruz e merece receber de Deus a condenação eterna no inferno. Ele passa a ter um entendimento correto acerca de quão pecador ele é, e essa é a maior evidência do verdadeiro arrependimento. Nós nos damos conta de que nós somos pecadores, de que nós não temos justiça em nós mesmos, e que nenhuma bondade há em nós para que nós possamos ser salvos, exceto se confiarmos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Vemos também o que ele pensava de Cristo. O verso 42 diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O ladrão arrependido agora separa-se do pecado e do seu companheiro impenitente que zombava de Jesus, e ele se agarra completamente a Cristo, reconhecendo como Senhor e como Rei. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Irmãos, reconhecer o Cristo crucificado como Senhor e Rei foi um ato maravilhoso de fé. Esse homem entendeu o verdadeiro sentido da cruz, a visão de um sofredor inocente que é Senhor e Rei e tem poder para perdoar e salvar o pior dos pecadores. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Em terceiro, o que Cristo pensava dele. Verso 43, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Logo após esse homem reconhecer o seu pecado e se apegar confiantemente em Jesus Cristo, Jesus Cristo lhe diz: eu te digo que hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: hoje mesmo você descerá dessa cruz. Jesus não disse que você será liberto do Calvário e continuará vivendo a sua vida porque você se arrependeu dos seus pecados. Não, você irá pagar pelos pecados que você cometeu diante dos homens, pelas leis que você infringiu e quebrou, mas em relação à sua alma, ao seu destino, à sua eternidade, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Agora, é importante notarmos que a Bíblia registra essa única conversão à hora da morte. Não há nenhum outro relato de alguém que no momento da morte
se arrependeu e creu em Jesus Cristo. E há duas razões para isso. Primeiro, é para que ninguém perca a esperança na misericórdia de Deus. Qualquer pessoa, por pior pecador que tenha sido, por mais atrocidades que tenha cometido, mesmo na hora da morte, se arrepender e confiar em Jesus Cristo, pode ser salvo. Mas isso também é deixado como um único relato, para que nenhuma pessoa se torne presunçosa quanto ao perdão divino, para que ninguém ache que pode adiar o arrependimento até a hora da morte, esperando que no momento da morte alcançará arrependimento e misericórdia. Quem te garante que no momento da morte você conseguirá se arrepender? Quem te garante que você terá tempo para isso, que a sua morte não será abrupta, repentina? E ainda que você proclame com seus lábios que se arrependeu e creu em Cristo, quem garante que isso é verdade, visto que você passou uma vida toda tendo oportunidades e recusando o Salvador? Você não pode ter a certeza de que terá tempo para se arrepender na hora da morte, mas você deve ter a certeza de que você não terá os mesmos benefícios, os mesmos privilégios que teve esse homem, porque o caso dele foi totalmente extraordinário. Ele estava ali ao lado de Cristo, vendo-o orar pelos pecadores, vendo o Senhor da glória dar oportunidade a cada um dos homens que o crucificavam. Hoje é o momento do arrependimento, hoje é o momento de você entregar a sua vida a Jesus, de você se reconhecer como pecador e confiar completamente no sacrifício de Cristo no Calvário. O ladrão encontrou um lugar de arrependimento e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E a resposta de Cristo foi gloriosa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo foi vitorioso na graça. E por quarto lugar, Jesus foi também vitorioso em poder. E o poder de Deus se manifestou de forma assombrosa e sobrenatural no momento da crucificação. Duas coisas extraordinárias aconteceram. Primeiro, o sol foi encoberto. O verso 44 diz: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo-se o sol. O comentarista Douglas Webster disse que no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, mas na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Mas o que significou essas trevas, essa escuridão com duração de 3 horas? Essa escuridão, irmãos, simbolizou o julgamento. O julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Naquele dia, a ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho. Naquele dia, Jesus Cristo, assumindo nosso lugar como nosso substituto, sofreu a agonia mais intensa, sofreu a dor mais indescritível, sofreu o abandono mais terrível, porque Ele nos amou e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Naquele dia, agradou ao Pai moer o seu Filho na cruz. Isaías 53 diz que ao Pai agradou moê-lo. Naquele dia o Pai abandonou o Filho. Naquele dia Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado porque sobre ele estavam os nossos pecados, porque Deus puniu os nossos pecados no seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Não apenas o sol foi encoberto, mas também o santuário foi descoberto, e rasgou-se ao meio o véu do templo. A presença do véu à frente do Santo dos Santos fazia parte, era símbolo dos rituais que não permitiam acesso direto à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas ao morrer o Senhor Jesus Cristo naquele madeiro, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, de modo sobrenatural. O véu rasgado significa a abolição de toda a lei cerimonial judaica.
Significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Jesus Cristo. O véu foi rasgado de cima para baixo, demonstrando que a salvação é uma dádiva de Deus para o homem, é um presente de Deus para nós. Nós jamais conseguiríamos buscar a Deus. Se eu estou salvo, e se você está salvo, foi porque Deus, por meio de Cristo, rasgou o véu de separação pelo seu sangue e nos chamou através do santo Evangelho. O caminho para Deus foi aberto, irmãos. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele mesmo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacrifício de Jesus foi perfeito. O sacrifício de Jesus foi suficiente, e todos os que creem têm acesso direto à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele foi vitorioso também em poder. E por último, Jesus foi vitorioso na morte. As palavras finais de Jesus revelam como ele foi vitorioso na morte, e nós vemos isso destacado aqui de duas maneiras. Primeiro, através da oração final que Jesus fez. O verso 46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. É importante notarmos que na cruz, tanto as primeiras como as últimas palavras de Jesus foram uma oração ao Deus Pai. Em nenhum momento ele perdeu a sua confiança no seu Pai que estava no céu. Isso nos ensina que a oração é algo apropriado a todos os tempos e épocas, a cada instante de nossa vida. Não há um instante sequer do nosso viver que não necessitamos de estar em comunhão com Deus através da oração. Nos dias de Jesus, essa oração que foi tirada do Salmo 31 era usada especialmente por crianças na hora de dormir. Antes das crianças dormirem, elas oravam dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Portanto, essa é uma oração muito oportuna para alguém que está prestes a fechar os olhos para o sono da morte, e Jesus Cristo fez essa oração. Ao fazer essa oração, Jesus também mostra que o Espírito de Cristo era o Espírito de Cristo que testemunhava aos profetas do Antigo Testamento, e que ele veio para cumprir a Escritura, que ele era o cumprimento das profecias. Cristo morreu com as Escrituras em seus lábios. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos amar essa palavra. Nós precisamos amar esse livro, decorá-lo, meditar nele em todo o tempo. As Escrituras, que eram o alimento de Jesus durante a sua vida, foram também o seu consolo na hora da morte. Jesus viveu ensinando as Escrituras e morreu orando as Escrituras. Como escreveu Meyer Pilman, ele disse: o latim é a língua do direito e da erudição, o francês a língua da diplomacia, o alemão a língua da filosofia e o inglês a do comércio. A língua dos relacionamentos sagrados é a Bíblia, a palavra de Deus. Ame essa palavra, ame esse livro, porque somente nessa palavra você encontrará salvação e consolo para a sua alma. Por fim, nós vemos que Jesus foi vitorioso no amor, através do clamor final que ele fez. Ele não estava apenas orando, ele estava clamando. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A crucificação normalmente matava a pessoa sufocada, ou por esgotamento, ou por hemorragia. Mas o grito final do Senhor é sinal de que ele tinha total controle sobre a sua própria vida. Ele clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Portanto, irmãos, nós não devemos entender esse brado como um grito de desespero, como um grito de socorro, mas sim como uma voz de triunfo, como uma voz de vitória, de alguém que está consumando a sua obra ao custo da agonia e da morte. Jesus estava ali consumando a sua obra de redenção. Ele estava esmagando a cabeça da serpente. Ele estava triunfando sobre o diabo e suas hostes
Jesus oferecia a sua alma por expiação pelos nossos pecados. Ele dava a sua vida em resgate de muitos. Como está em Hebreus 9,14, pelo Espírito Eterno, Ele se oferecia a si mesmo. Ele tinha total domínio sobre a sua própria vida. Na lei de Moisés, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolava, oferecendo-o a Deus como sacrifício pelos pecados do povo. Na cruz, Jesus foi o sacerdote e Ele foi também o sacrifício. Como se Ele colocasse a mão sobre a sua própria cabeça e dissesse: Pai, eu o deposito em suas mãos, eu me entrego em suas mãos, recebe a minha vida e a minha alma, pela vida e pela alma dos pecadores por quem estou morrendo. Jesus não apenas foi morto, irmãos, Ele voluntariamente deu a sua vida. Em João 10, versos 17 e 18, Ele declarou a respeito de si mesmo: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Glória a Deus. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus não morreu porque estava obrigado ou porque não poderia evitar, como nós não poderemos. Ele morreu voluntariamente, de sua própria e espontânea vontade, como sacrifício pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Com a sua morte, Jesus quebrou o poder das trevas. Com a sua morte, Jesus esmagou a cabeça da serpente, como havia sido prometido no Éden. Com a sua morte, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Com a sua morte, Jesus nos reconciliou novamente com Deus, o nosso Pai. E na sua morte, Ele consumou a sua vitória. Jesus foi vitorioso no amor. Jesus foi vitorioso na humilhação. Jesus foi vitorioso na graça. Jesus foi vitorioso em poder. E Jesus foi vitorioso na morte. E qualquer pensamento de derrota é imediatamente abafado pelo grito, pelo brado que Ele deu na cruz: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Curva a sua cabeça.